Vamos para a atualização das negociações do Grêmio. Teve sondagem por zagueiro que está no São Paulo. John Textor dá notícia ruim para o Grêmio. A notícia boa vem de Barcelona. Além disso, Carbajo volta a jogar nos Estados Unidos. Tem novo clube interessado no Uruguai. Eu vou explicar sobre o que deve acontecer com o meio-campista que poderá voltar ao Grêmio. No Uruguai, Peñarol volta a falar em Arezzo. Afinal, o que deve acontecer com o centroavante que perdeu um pouco de espaço no Grêmio? Este é o canal do Gabardo, com muita informação e análise. Eu estou chegando aqui no canal do Gabardo em nome de KTO. Dá uma entrada lá no site para conferir os jogos do Mundial da FIFA nos Estados Unidos e a participação dos clubes brasileiros. Flamengo, que estreou com vitória, Palmeiras, que estreou com empate, o Botafogo ganhou, e o Fluminense do Renato Portaluppi fez um bom jogo, estreando com empate diante do Borussia Dortmund. KTO.bet.br, o site é proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. E arroz, prato fino. Eu estou chegando aqui para atualizar as negociações do Grêmio, vem aí janela no dia 10 de julho e logo depois a retomada do Campeonato Brasileiro, quando o Grêmio joga contra o Cruzeiro. E aí depois tem os playoffs da Copa Sul-Americana também. O Grêmio sondou a situação do zagueiro Juan. Lembram do Juan, né? Que esteve no Grêmio até 2021, quando foi vendido junto com o Matheus Henrique para o Sassuolo da Itália. Ele foi emprestado para o São Paulo em 2024. E teve um momento ali que o São Paulo estava devendo cerca de 190 mil euros pelo empréstimo dele quando ele veio da Itália para o Brasil. Neste momento, e faz pouco tempo, o Grêmio sondou a situação do Juan para ver se tinha alguma possibilidade e até interesse por parte do jogador em retornar a jogar no Grêmio. Só que este negócio não deve andar. O São Paulo já quitou parte do que estava atrasado com o Sassuolo e está negociando uma prorrogação do empréstimo dele para que ele continue em São Paulo. Então, ao que tudo indica, não será o Juan, o zagueiro que o Grêmio vai contratar para atuar pelo lado direito, que é uma contratação que está sendo buscada pela direção do Grêmio. O Juan, que já está com 26 anos de idade, né? E está lá no São Paulo nessa temporada, tem 15 jogos disputados até agora. Bom, eu sigo falando de negócios do Grêmio porque tem uma notícia ruim que vem do John Textor. Nos Estados Unidos, ele está acompanhando o Botafogo no Mundial de Clubes. O Botafogo ganhou na primeira rodada por 2-1 do Seattle. O grupo do Botafogo é difícil, tem ainda pela frente o Paris Saint-Germain e também o Atlético de Madrid. Grupo complicado do Botafogo. Até deixa eu ver aqui quando que é o próximo jogo do Botafogo. Botafogo, aliás, os brasileiros até agora estão invictos no Mundial, né? Ninguém perdeu até agora. Vamos torcer para que as coisas continuem bem. O jogo do Botafogo contra o Paris Saint-Germain, quinta-feira, 10 da noite, em Los Angeles. Pedreira pela frente para o Botafogo, hein? Que ganhou na primeira rodada. Bom, o John Textor avisou que o cuiabano não será vendido. E tinha uma possibilidade de um negócio com o Nottingham Forest, da Inglaterra, e o Grêmio tem direito a 20% do lucro que o Botafogo tiver caso venda o cuiabano. O Botafogo pagou apenas 8 milhões de reais para comprar o cuiabano, né? E aí o Grêmio pode ter um lucro interessante se ele for vendido. Mas, pelo que disse o John Textor, o cuiabano continua no Botafogo. Ele falou que quem vai, né, para a Inglaterra nesta negociação depois do Mundial é o Igor Jesus e também o Jair, que o cuiabano vai ficar. Então não vai entrar este dinheiro extra para o Grêmio. Por outro lado, a notícia boa vem de Barcelona, porque o Wanderson, que com Carlo Ancelotti nos 2 primeiros jogos foi titular da seleção brasileira, vejam só, o Wanderson, revelado pelo Grêmio, com o Carlo Ancelotti foi titular da seleção brasileira nos 2 jogos que foram disputados até agora. Pelo que se noticia na Europa, o Barcelona quer contratar o Wanderson, que está no Mônaco. Aí tem um detalhe, o Grêmio tem 10% do lucro que o Mônaco tiver nesta negociação. A venda foi feita do Grêmio para o Mônaco por 11 milhões de euros. Se fala que o Mônaco quer 35 milhões de euros para vender o Wanderson.
Isso dá um lucro de 24 milhões de euros. Se for isso, o Grêmio tem direito a 10% do lucro, dá 2 milhões e 400 mil euros, ou seja, cerca de 15 milhões de reais. Então tem que torcer muito para este negócio acontecer lá no Barcelona. Esta é a boa notícia que vem de lá. Eu sigo com mais atualizações do Grêmio. Então, notícia ruim do John Textor, notícia boa que vem do Barcelona. O uruguaio Felipe Carbajo voltou a jogar na partida do New York Red Bulls, ele estava machucado, entrou no segundo tempo na derrota por 2-1 para o Austin. Está quase terminando, tem mais 2 semanas de empréstimo, está quase terminando o empréstimo do Grêmio para o New York Red Bulls pelo Carbajo. Ele está voltando. Bom, durante o dia se comentou de um possível interesse do Atlético Paranaense na contratação do Carbajo. Perguntei para algumas pessoas, no Atlético, no Grêmio também, mesmo que tenha o interesse, é muito difícil que este negócio aconteça. Foi a informação que eu recebi. Pelos valores envolvidos, o Atlético teria que assumir o salário do Carbajo, que não é baixo, e o Atlético está na Série B do Campeonato Brasileiro, então é muito difícil que aconteça essa negociação. Pelo menos por enquanto, a tendência é que o New York Red Bulls tentou prorrogar o empréstimo dele lá nos Estados Unidos, o Grêmio não aceitou. O Grêmio quer, para fazer negócio, o Grêmio quer vender o Carbajo, porque já emprestou ele. Então agora quer vender. Se não for para vender, nesta janela da metade do ano, a tendência é que o jogador seja aproveitado no Grêmio, fique à disposição do técnico Mano Menezes. No Uruguai, se volta a falar no Peñarol de Arezzo. Que coisa, hein? É um sonho que tem o Peñarol em contar com o Arezzo. O problema é que o Peñarol não tem condições financeiras, né? É de bancar a volta do Arezzo lá para o Uruguai. No Grêmio, eu conversei hoje com alguns dirigentes do Grêmio, a situação é a mesma. O Grêmio pagou caro para comprar o Arezzo. O Grêmio não quer emprestar o Arezzo. Para negociar o Arezzo na metade do ano, isso pode acontecer se tiver uma proposta, se fala no Hellas Verona da Itália, tem que ter uma proposta de compra. Aí o Grêmio vende. Para emprestar, não existe o interesse do Grêmio neste momento. Então, esta é a situação. O Peñarol pode continuar sonhando da maneira que quiser com o Arezzo, mas para a saída dele do Grêmio tem que ser através de uma venda com valores envolvidos e o Peñarol não teria condição para fazer isso, né? Se na Europa, se no futebol europeu tiver alguma proposta pelo Arezzo, aí sim a coisa pode acontecer. Então acho que esse é o resumo, né? O Grêmio está se movimentando aí no mercado, tentando zagueiro, lateral direito, avaliando o que pode acontecer também em termos de centroavante, mas depende muito das propostas que vão chegar para as saídas de jogadores. E ainda tem tempo, né? Estou gravando esse vídeo aqui no dia 17 de junho, a janela abre só no dia 10 de julho. Então, tem mais alguns dias aí para o Grêmio ter a possibilidade de inscrever os jogadores. Por isso que a situação de movimentação de contratações ainda vai esquentar um pouquinho mais para frente, né? Com o andar da carruagem, quando a gente chegar perto do prazo ali para a janela estar aberta, e aí sim o Grêmio deve anunciar as próximas contratações. Valeu, pessoal. O vídeo em nome de KTO e Arroz Prato Fino. Grande abraço.